Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Então, nós aqui do canal Magel trouxemos um assunto bomba para você agora. Bomba para dançar isso aqui Ciclone bomba, você já ouviu falar? Não? É claro que você já ouviu, está em todas as manchetes dos jornais. Mas você sabe o que é? Como ele se forma? Por que ele se forma? Quais são as suas consequências? Roda a vinheta aí que depois eu falo. Então, hoje o nosso assunto vai ser sobre o ciclone bomba. Esse ciclone bomba aconteceu no Brasil, recentemente no sul do país, né? E ele causou muitos estragos. Você já ouviu falar no que é isso? Né? Então vamos entender mais ou menos como é que ele se forma. Entenda que a nossa aula ela vai passar por 4 etapas, né? Nós vamos vir primeiro com a introdução, depois a gente vem a definição, depois a gente vai entender as causas e as consequências desse assunto. Olha, a primeira coisa que você tem que saber é que o ciclone bomba ele aconteceu recentemente no sul do Brasil, por volta aí no final do mês, no começo do mês de julho, né? Então ele aconteceu no sul do Brasil, mas precisamente a maior ocorrência dele foi em Santa Catarina. E ele provocou grandes estragos e até morte. Então, essa situação ele é chamado de ciclone extratropical. É muito comum acontecer esses ciclones, principalmente no hemisfério norte, nessa região acima dos trópicos, ou acima do trópico de Câncer, no hemisfério norte, ou abaixo do trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Então, a gente vai ter ali a zona temperada. No hemisfério norte, é mais comum a ocorrência desses ciclones, pois se você pegar um mapa mundi, o hemisfério norte tem mais terras do que água. Então, como ele tem mais terras do que água, a gente vai ver que existe uma maior diferença de pressão atmosférica. Então, este ciclone não é tão frequente no hemisfério sul, mas ele pode ocorrer como ele acabou ocorrendo, infelizmente, pegou o Brasil completamente despreparado para essas catástrofes naturais, que já não é coisa de hoje, né? Nós sempre estamos despreparados para essas catástrofes. Então, pessoal, olha, vamos entender aqui a definição. O que é um ciclone? Um ciclone, ele pode ser chamado de depressão atmosférica ou centro de baixa pressão. Você se lembra? Lá no ensino fundamental, a sua professora de geografia, que você chamava de tia, ela explicou para você que vento é o ar em movimento. O ar está na camada gasosa que envolve a Terra, na atmosfera. Por que o ar se movimenta? Por 2 motivos. O primeiro motivo, o movimento de rotação do planeta Terra faz com que ocorra a circulação atmosférica. E segundo motivo, as diferenças de pressão. O que é pressão? Pressão é o peso que o ar exerce sobre todos os corpos da superfície da Terra. O ar tem peso. E você pode fazer a experiência. Se você encher uma bola, pesa essa bola cheia, depois você esvazia essa bola e pesa ela vazia, você vai ver que o peso é diferente. O ar tem peso. Então, se o ar tem peso, o vento é o ar em movimento. O ar se movimenta principalmente por causa das diferenças de pressões. Então, o ciclone ocorre quando temos uma grande variação de pressão atmosférica. Quanto maior for a variação dessa pressão atmosférica, quanto maior for a diferença dessa pressão atmosférica, maior será o deslocamento das moléculas de oxigênio. Então, por isso, a gente tem o vento. Ciclone é um encontro basicamente de 2 massas de ar, né, que vão trazer muitas chuvas, chamadas chuvas frontais.
geralmente ocorre do encontro de uma massa de ar quente, geralmente úmida, com baixa pressão atmosférica, com uma massa de ar fria, úmida, com alta pressão atmosférica. Então, uma zona de baixa pressão atmosférica encontra com uma zona de alta pressão atmosférica, as moléculas de oxigênio se deslocam da alta pressão atmosférica para baixa pressão atmosférica. E quanto maior for esse deslocamento, maior será a velocidade. Quanto maior for essa diferença de pressão, aliás. Por isso, geralmente o ciclone ele é acompanhado de tempo chuvoso, tempo nublado e ventos muito fortes, né? Então, estão associados à questão de baixa pressão. A ciclone bomba, porque foi um encontro de duas massas de ar completamente diferentes, com pressões completamente diferentes. E de uma hora para outra se formou um tempo que ninguém esperava. Ninguém não, né? A meteorologia já havia previsto, mas não esperava essa intensidade. Então, a gente tem aí a definição do que é um ciclone, né? Ele causou ali, ele é provocado por isso, por causa ele se formou a partir de uma massa de ar quente vindo da região equatorial, que entrou ali pelo Mato Grosso, né? Essa massa de ar quente, geralmente, ela vem da massa equatorial continental, que se forma ali sobre a Amazônia. Ela é quente, ela é úmida e, empurrada pelas diferenças de pressão, ela chega até aqui no centro-oeste e no sul. Também essa massa ela provoca os chamados rios voadores, pois, empurradas pela diferença de pressão e pelo vento, essa massa bate na Cordilheira dos Andes e desce ali para a região sudeste, formando os rios voadores. Isso é a principal causa de que a região de São Paulo não se formou um grande deserto. E aí o pessoal que fica aí, principalmente os paulistas capitalistas que defendem a destruição da Amazônia em nome do lucro, eles não sabem que estão dando um tiro no pé, né, gente? Então, as causas da formação disso aí foi o encontro dessas duas massas de ar. Uma massa de ar vindo da região equatorial, quente e úmida, encontrou com uma massa de ar vinda dos polos. Nós já estamos na estação do inverno. A massa polar atlântica é a mais intensa nesse período aqui no Brasil, né? Então, o encontro dessas massas de ar com duas características completamente diferentes causaram aí essa diferença de pressão atmosférica, causou este ciclone. Olha aí, ele visto do espaço como é que é, né? Então, você vê o deslocamento das massas de ar, que elas saindo de uma região de alta pressão em direção a uma região de baixa pressão. Então, aí você vê esse grande deslocamento. Olha, as causas, né, nós já vimos, e também existe uma teoria, vários cientistas são unânimes, quase unânimes em afirmar que uma outra causa da formação desses ciclones, sobretudo aqui no hemisfério sul, que é o hemisfério das águas, onde não existe tanta variação de pressão, assim, pois predomina o hemisfério das águas, predominam os oceanos territorialmente no hemisfério sul. Uma das questões em que os cientistas afirmam que isso irá se intensificar no futuro, que o hemisfério sul vão ter mais ciclones, o hemisfério norte irá intensificar também a quantidade de ciclones, por questão ambiental também. A nossa questão ambiental do lançamento de gases na atmosfera, gases estufa proveniente das queimadas, proveniente
do lixo atmosférico, lixo do ar atmosférico lançado pela chaminés das fábricas, lançado pelo escapamento dos automóveis, lançado pela expansão da fronteira agrícola do Brasil sobre a Amazônia, através das queimadas, isso vem agravando o aquecimento global e provocando o aquecimento global, sobretudo aumentando a temperatura nos continentes, a gente vai ter uma maior diferença de pressão atmosférica, onde calor, baixa pressão, vai se contradizer com o oceano, alta pressão. Isso vai provocar uma grande migração dessa massa de ar a uma grande velocidade para dentro dos continentes, o que vai provocar maior intensidade da formação de ciclones. Por isso, também tem a questão ambiental que você pode observar nessa situação. Bom, as consequências desse ciclone aqui no Brasil, você sabe que foram as mais funestas possíveis, né? As mais provocou dezenas de mortes, desaparecidos, além de provocar grandes tempestades na região sul e grandes prejuízos materiais. As pessoas ficaram por muito tempo sem redes de energia, interrupção da comunicação, sem acesso à internet, a destruição de moradias, sobretudo as pessoas de vida mais simples, tiveram muitas moradias destruídas, e aí a gente vê aí, além do prejuízo material, a gente vê a perda de vida humana. E quando tem perda de vida humana, o prejuízo é irreparável. Beleza, pessoal? Então, já que você entendeu o que é ciclone, fique atento para esse tema no seu vestibular, no seu Enem, no seu concurso. Eles vão perguntar 3 elementos, basicamente, desse assunto, que será localização, causas e consequências. Esse é o princípio básico que a gente vem reforçando para você estudar geografia de forma mais simples. Beleza? Então, nos acompanhe nas redes sociais. Nós estamos presentes em todas as redes sociais. Vai lá, nos sigam, curtam e compartilhem esse vídeo, como eu já disse. Se você gostou, dê um joinha aí e fala e dê uma sugestão de tema que você quer ver aqui no canal Magel. Beleza, pessoal? Obrigadão. Até mais, Gel.